Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-os sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Santo Deus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua palavra, e rogamos ao Senhor que venha instruir a mente, o coração do Teu povo, e assim sairmos daqui edificados pela palavra do Senhor. É o que pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sacrifícios agradáveis a Deus, é o que nós podemos aprender desse texto aqui. Nós vemos que o texto está falando da ordenação, como nós vimos, de Arão, e pela primeira vez depois da ordenação, a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes, Moisés habilitou-os ali, pela ordenação que foi feita, Arão e seus filhos. Então, é a primeira vez aqui que eles estão fazendo parte desse culto a Deus. E observem que, como todos os cultos do Antigo Testamento, que está claro, se oferecia o sacrifício. E nesse oferecimento do sacrifício, não podia ser apenas pelo povo, mas era, primeiramente, como nós vimos, por Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício. E esse sacrifício não podia ser feito de qualquer forma, nem de qualquer jeito, mas tinham que estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a prescrição que Deus faz para com o seu povo. E essa eu quero exatamente chamar a atenção a isto. Um sacrifício, para ser agradável a Deus, ele primeiramente não pode ser oferecido de qualquer forma.
Ele tem que obedecer uma regra, uma norma que o Senhor estabelece. Veja que o texto é claro. Isso aconteceu ao 8º dia, ou seja, depois de 7 dias passados. No 8º dia, chamou Moisés Arão, e aí tem uma significação nisso, né? Porque é o 7º dia, depois do 7º dia, é o 8º. Nas Escrituras sempre tem algo dessa natureza. Por exemplo, quando alguém morria, ficava 7 dias de luto. Quando alguém casava, era 7 dias de festa. Então sempre tem esse 7, né? Esse número 7, que é reconhecidamente um número que é significativo, né? na cultura judaica e também expressa aqui nas Escrituras. Então, depois de 7 dias da ordenação de Arão e seus filhos, foi reunido então o povo para o culto, e na hora do culto, Moisés disse para Arão e seus filhos que eles deveriam apresentar o sacrifício diante de Deus, em favor deles. Disse para Arão tomar um bezerro, que era oferta pelo pecado. Então vejam, apesar da condição de liderança do sacerdote, eles não eram impecáveis. Tinham que oferecer também o seu sacrifício pelo seu pecado, diferente do Cristo, né? Cristo, ele mesmo foi o sacrifício, mesmo sem pecado. Então, essa é a grande distinção que há do sacerdócio do Antigo Testamento para o sacerdócio de Cristo, que foi estabelecido no Novo Testamento. Porque no sacerdócio do Antigo Testamento, os sacerdotes também precisavam oferecer o sacrifício. E ao oferecer o sacrifício, eles demonstravam humildade, eles demonstravam reconhecimento de que eles necessitavam e dependiam do Senhor, e tudo isso estava ali apresentado, manifestado no sacrifício que eles ofereciam. Eles tinham que tomar o bezerro como oferta pelo pecado, tinha que também ter um carneiro para o holocausto, esses, como sempre, sem defeito, ambos sem defeito, todo o sacrifício que era oferecido a Deus para ser agradável, precisava ter essa circunstância, essa característica de ser sem defeito. E assim, ambos traziam perante o Senhor. Muito interessante isso. Esses detalhes prescritos nas palavras de Deus são algo que não ficou perdido com o tempo. Embora nós hoje não precisemos apresentar sacrifícios a Deus, como os sacerdotes estão lá apresentando aqui no texto, mas é necessário que nos apresentemos diante de Deus entendendo qual é a prescrição que o Senhor requer de nós, para que o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração, seja aceita diante de Deus. Paulo vai dizer a resposta, lá em Romanos 12, que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai trabalhar no versículo 2, lá de Romanos 12, que é para nós transformar a nossa mente. Então vejam, hoje nós não precisamos do sacrifício físico do animal, mas temos que perceber que, ao se apresentar para o culto a Deus, exige-se de nós que tenhamos uma vida sacrificial, uma vida que seja oferecida ao Senhor, para que seja agradável a Ele. E o Senhor diz como é que Ele quer essa vida. Não pode ser de qualquer jeito, nem de qualquer forma. E isso respinga exatamente no culto que prestamos a Deus. O culto ao Senhor não pode ser oferecido de qualquer jeito, nem de qualquer forma, nem alguém dizer assim, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não pode. Vejam como era no Antigo Testamento o Senhor Moisés, com a responsabilidade de ser o sacerdote, mas transmitindo para Arão e seus filhos. Moisés vai até ele, seu irmão Arão, chama-o e diz, olha, esse sacrifício tem que ser assim, dessa forma, vocês apresentem diante de Deus.
E aí depois vai dizer ele aos filhos de Israel, ao povo: tomai também um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito como holocausto. O povo também, quando se apresentasse para o culto, para a adoração, precisava oferecer o sacrifício. O sacerdote já havia oferecido dele, o povo se apresentava também com seus animais sem defeitos para o sacrifício. Não poderia ser diferente. Então, essa regra, ela era prescrita pelo Senhor Deus, que requeria que o povo assim o fizesse. E qual era o resultado quando o povo observava a maneira como Deus queria ser adorado? O texto diz no versículo 4: hoje o Senhor vos aparecerá. Ou seja, o povo ia presenciar a glória de Deus, ia presenciar o Senhor Deus ali se manifestando na vida deles, na presença deles. Por quê? Resultado de um sacrifício que era feito da maneira correta, de uma adoração que se chegava para se fazer como Deus havia prescrito. Se eles, por acaso, não fizessem dessa forma, como o Senhor estava aqui pedindo que fizesse, exigindo que fizesse, determinando que fizesse, certamente o Senhor não iria aparecer. O Senhor não apareceria, porque aquele culto, aquela reunião, não estava de acordo com a vontade de Deus. E isso depois vai se avolumando ao longo da história do povo de Deus. E quando chega na época do profeta Isaías, eles apresentavam esses cultos, faziam daquelas maneiras como está aqui, só que, ao fazer estas coisas, sem de fato estar com o coração voltado para Deus, se isso virar uma coisa mecânica, o fazer meramente por fazer, perde o sentido. E aí Isaías disse lá que Deus já não aguentava mais o ajuntamento solene do povo. Por quê? Porque ele disse assim: vocês se reúnem, mas louvam-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aqueles sacrifícios que se ofereciam não estavam agradando a Deus. Por quê? Porque o sacrifício, ele, embora exija a perfeição do animal, que devia ser sem defeito, mas isso devia respingar exatamente na postura também de quem estava oferecendo. Quem estava oferecendo devia, através do entendimento de que, ora, se o animal que vai morrer em meu lugar, né, porque ele se sacrificava pelo pecado da pessoa, tinha que ser sem defeito, isso significava dizer que Deus exigia santidade. Santidade era necessária. Então, ao oferecer o animal sem defeito para pagar o seu pecado, isso deveria trazer a quem oferecia a disposição de dizer: eu também preciso andar corretamente diante de Deus, para que esse sacrifício seja aceito e agradável a Deus. Era o resultado, sim, e aí quem assim o fizesse ia perceber a presença do Senhor, porque o Senhor iria aparecer diante deles. E quando eles ouviram isso da parte de Moisés, que quando o Senhor naquele dia ia aparecer a ele, então eles trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Vejam, estavam perante o Senhor, não estavam perante Moisés, não. Não era Moisés que era o principal ali, embora estivesse ali conduzindo o povo liturgicamente, juntamente com Arão, seus filhos, mas a congregação se reuniu perante o Senhor. É como nós estamos aqui nesta noite, reunidos perante o Senhor. O culto que aqui estamos a prestar é ao Senhor, e este culto precisa necessariamente ser agradável a Deus.
O Senhor está se agradando do nosso culto? A resposta a essa pergunta vai depender exatamente de como está a disposição do nosso coração. Nós não precisamos trazer mais um animal para o sacrifício, e nós sabemos por quê. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, já veio. O Cordeiro de Deus que Jesus, sem defeito e sem mácula, se sacrificou por nós, o sumo sacerdote Jesus, o único que foi sem pecado, porque os sacerdotes Arão, seus filhos, todos eram pecadores, traziam os seus sacrifícios para oferecer ao Senhor. Nós vamos ver na sequência o que aconteceu quando um deles, ou dois deles, os dos filhos de Arão, desobedeceram, não levaram em conta esses princípios que estão estabelecidos aqui no capítulo 9. Eles estavam iniciando o seu ministério, vejam só, recebeu a instrução, sabiam o que deviam fazer, estavam todos conscientes disso, o povo, os sacerdotes e o povo. Todo mundo sabia o que é que agradava a Deus. Todo mundo sabe o que é que o Senhor se agrada. Ele se agrada que o povo se reúna para o culto. Ele quer que, ao se reunir para o culto, tragam os animais que precisam ser oferecidos pelo pecado, pelo holocausto, pelas ofertas pacíficas. Tudo o povo sabia. E o Senhor prescreveu de maneira que ficasse muito claro. Não era nada obscuro, nada escondido. Tudo era às claras, tudo era falado. Moisés instruía o povo. Toda a congregação estava ali, perante o Senhor. E Moisés disse: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. Foi o Senhor quem ordenou, por isso que vai ser agradável a Ele, porque é o que Ele está ordenando. E quando você fazer o que o Senhor está ordenando, Ele diz: e a glória do Senhor vos aparecerá. O Senhor vai aparecer na sua glória diante do povo, se eles estiverem fazendo exatamente como o Senhor ordenou. E aí depois disse Moisés para Arão: chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Moisés estava instruindo bem tranquilamente, pausadamente, para que se entendesse o que devia ser feito. E se fez como ele ordenou. Está dito aí, o povo atendeu, o povo entendeu também o que estava sendo feito. E tudo o que se fazia ali, daquela forma como estava aqui prescrito, agradava ao Senhor. Estavam todos então na expectativa de o Senhor aparecer em sua glória. Ele diz: olha, a glória do Senhor vai aparecer, hoje o Senhor vai aparecer. E então ficavam todos naquela expectativa, mas ninguém deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Ninguém ficou lá de braços cruzados: o Senhor vem, eu vou ficar aqui parado esperando o Senhor aparecer. Não, tinha coisas a se fazer. Precisava Arão ir ao altar e imolar o bezerro, oferecer a oferta pelo pecado por ele mesmo. Os filhos de Arão, auxiliando eles ali, trouxeram então o sangue que eles recolheram. Quando imolam o animal, eles tinham uma bacia que ficavam abaixo, recolhiam aquele sangue e traziam até o seu pai Arão, esses filhos de Arão. E ali então ele molhava o dedo no sangue e punha nos chifres do altar, e o resto derramava à base do altar. Então, a forma era sempre a mesma. Tanto das outras, nós já estudamos sobre esses sacrifícios todos. Então vejam que eles seguiam a regra estabelecida pelo Senhor de maneira correta. E isso agradava a Deus. Todas as vezes que nós costumamos vir à igreja prestar culto, precisamos entender que, quando aqui estamos a prestar um culto, seguindo uma liturgia do culto,
é porque nós entendemos que isso agrada a Deus. O culto não pode ser feito de qualquer jeito. A liturgia não pode ser uma loucura, onde as pessoas nada entendem o que está se fazendo. Não se pode chegar no culto, por exemplo, e no meio do culto, inventar uma coisa para ver se as pessoas começam a se entreter, né, a ficar mais ligadas. Não. Toda a liturgia é feita de acordo com a prescrição da palavra de Deus. É por isso que nós seguimos essa liturgia. Há uma chamada à adoração, um prenúncio. Depois nós nos entendemos que é necessária a confissão de pecados para continuar assim na presença do Senhor. Assim rompemos em louvor a Deus, trazemos nossos dízimos e ofertas. Nesse dia maravilhoso, também celebramos a ceia do Senhor e agora recebemos para a edificação das nossas almas a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Então vejam que a liturgia, de maneira muito simples, mas conduz sempre o adorador à presença do Senhor. Essa prescrição é muito básica nas Escrituras e nós não podemos fugir dela, porque só assim, quando nós adentramos de maneira coerente com as Escrituras, é que nós vamos usufruir da bênção do Senhor. Porque vejam, depois, seguindo todo esse ritual, ele diz claramente, versículo 16, também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Segundo o rito. Então, os sacerdotes, eles não inventaram, eles seguiam o rito, já estava dito como era que devia ser. Ele não podia fazer do jeito que queria, não. O rito era seguido. E aí, então, fez chegar a oferta de manjares, dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. E depois ele imolou o boi, o carneiro, em sacrifício pacífico, porque era pelo povo. Era pelo povo. Isso já se fazia, nós já estudamos lá em Levítico 3, o sacrifício pacífico. Por que pacífico? Para mostrar que o povo estava em paz com o seu Deus. O Senhor Deus recebia o sacrifício para estabelecer uma relação de paz, de harmonia entre o adorador e aquele que é adorado. Então havia esse sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor. Então, Arão, sacerdote, seus filhos também sacerdotes, auxiliares, que tomavam o sangue que caía do animal imolado e entregava ao pai para o pai fazer a função de aspersão sobre o que estava sendo oferecido. E aí, depois que tudo isso foi feito, lá no versículo 22, diz assim, depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Vejam que interessante, essa bênção de Arão, a bênção araônica, ela está registrada lá em Números 6, versículos 22 e 26, a belíssima bênção araônica. Foi exatamente aqui quando ele levantou as mãos e abençoou o povo. Como foi que ele abençoou? Vamos lá para Números. Números é o livro seguinte aí, depois de Levítico. Número 6. Olha só a bênção araônica, de 22 a 26. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A bênção que Arão devia emitir veio de quem?
do Senhor. O Senhor mesmo disse para Moisés dizer para Arão emitir essa bênção. E Arão assim o fez, levantou as mãos sobre o povo, para o povo, e o abençoou. E aqui está exatamente o porquê os ministros do Evangelho, na Igreja Presbiteriana do Brasil, assim encerram os cultos, com a bênção apostólica e alguns até com a bênção araônica. E eis a razão porque nós levantamos as mãos, porque o ministro, o sacerdote, assim o fez, e esse é o critério porque é assim que nós fazemos na igreja hoje. Levantamos as mãos e assim abençoamos o povo. Então, veja, esse é o critério que seguimos, está prescrito nas Escrituras. Não foi uma invenção, não foi porque achou bonito, não, porque assim o Senhor fez quando estabeleceu o sacerdócio. Quem era o sacerdote levantava as mãos para o povo e o abençoou. E assim o que aconteceu? Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Que maravilha! Imaginemos que cena fantástica é esta. O povo ali reunido diante da tenda da congregação. Moisés e Arão adentraram a tenda. E certamente um momento de intimidade com Deus. Entrando ali no Santo dos Santos. Falaram com o Senhor. E tiveram assim a habilidade para vir, a autorização para vir e abençoar o povo. E o povo então se alegrou. Olha o que diz o versículo 24. Eis que saindo fogo de diante do Senhor. Um fogo desceu ali naquele momento, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Então estava ali tudo oferecido diante do altar. O Senhor apareceu conforme já estava aguardando o povo, Moisés já havia dito, hoje o Senhor vai aparecer, a glória do Senhor vai aparecer. E aqui está, o Senhor de fato apareceu, gloriosamente, como um fogo diante do Senhor, consumindo o holocausto e a gordura. O que vendo o povo, como é que o povo reagiu? Jubilou, ou seja, o povo dava gritos de alegria e prostrou-se sobre o rosto. Prostrou-se sobre o rosto. Então veja, ninguém ficou lá, como que sem saber o que está fazendo, não. Era um momento de alegria no coração do povo, na alma do povo, e porque aquilo estava agradando a Deus. O Senhor se agradou do sacrifício que foi oferecido, a ponto de vir como um fogo e consumir tudo aquilo ali. Isso era um sinal de que o Senhor se agradou. O sacrifício foi oferecido de maneira correta. Deus gostou daquilo, Deus se maravilhou com aquilo e Deus se agradou de tudo aquilo. E o povo, consequentemente, também se alegrou. O povo gritou de alegria, o povo prostrou-se sobre o rosto em sinal de humilhação, de quebrantamento diante do Senhor. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós observamos, por exemplo, quando acontece um avivamento, há um quebrantamento no povo, as pessoas se quebrantam diante de Deus, entendem que são pecadores e precisam da salvação, e o Senhor assim abençoa aquele povo. E eles de fato têm assim um enchimento espiritual nas suas almas, aquelas almas que andavam vazias, secas, sem sentido, agora estão alegres. As almas agora que estavam em êxtase, porque estavam na presença do Senhor. E há então uma santificação, o povo quebrantado, prostrado, reconhecendo, certamente fazendo as suas confissões de pecado, arrependidos dos erros que cometeram, dos pecados que fizeram, e assim, abençoados pelo Senhor,
são agraciados, e aí o Senhor então se agrada do povo. O Senhor recebe aquela adoração. Foi agradável a Deus. Todo o sacrifício foi agradável a Deus, tanto dos sacerdotes como do povo, foi recebido pelo Senhor. E assim, meus irmãos, que nós devemos olhar para as nossas vidas e dizer: como é que eu estou oferecendo a minha vida de sacrifício ao Senhor? Será que está sendo agradável a Deus? Conforme Paulo roga aos irmãos lá nos Romanos, vou ler o texto de Romanos, capítulo 12, o apelo, que Paulo faz, eu já citei aqui e vou ler mais uma vez para os irmãos. Ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis. Então vejam a relação, que há entre eu me apresentar de uma maneira diante de Deus que seja agradável. Consequentemente, nós também vamos experimentar a bondade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja a relação muito próxima e íntima de uma coisa com a outra. Como é que eu consigo ser agradável a Deus? Quando eu me apresento da maneira que Deus se agrada. Diz o salmista: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agrada-te do Senhor. Viva uma vida que de fato seja agradável a Deus, e aí, consequentemente, os desejos do coração serão aceitos, recebidos e atendidos pelo Senhor. Por que assim? Porque, de fato, se alguém está nessa sintonia com Deus, nessa comunhão com Deus, nesse intuito de se tornar agradável a Deus em sua vida de adoração, de serviço, é certo que os desejos do coração assim são agradáveis a Deus. E assim o Senhor se agrada também em atender, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. O nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. É tão maravilhoso que Ele nos deu a sua graça, um favor imerecido. Ele também derrama sobre nós as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Então vejam, tudo o Senhor Deus fez e faz para que eu e você possamos estar sempre reunidos para a adoração, e ao assim fazê-lo, o Senhor esteja se agradando do culto que prestamos, que é exatamente o intuito nosso. A cada domingo que aqui nos reunimos, é fazer e oferecer um culto que seja agradável a Deus. Não é para me agradar, não é para agradar a um e ao outro, não. O nosso culto aqui, nesse exato momento, é para agradar a Deus. E queira Deus que cada um de vocês estejam de fato aqui, estando alegres, jubilosos, nesse momento de culto, entendendo que o Senhor Deus falou ao seu coração. E se alegrem entendendo que vocês estão assim, oferecendo um culto que de fato tem sido agradado a Deus. Você vem à igreja, não é para diversão, entretenimento, passear, não. Você veio para cultuar a Deus. Esse é o intuito. Porque se não for isto, é em vão. Se não for por esse interesse, se desprezar a palavra, se desprezar o culto, se desprezar a comunhão, você vai estar num prejuízo enorme. É o que acontece com muita gente, que Hebreus alerta, exorta,
o livro de Hebreus ele diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então, alguns têm esse costume de não ir à igreja, deixar de ir à igreja. Mas digo sempre, ao fazer isto, as pessoas perdem este privilégio, esta bênção, que é estar no culto a Deus, prestando culto a Deus. Isto é uma bênção, é um favor de Deus para nós. Ora, se não fosse assim, para que a existência desse lugar? Para que o nome de igreja? Se não fosse para o povo reunir-se diante de Deus e adorá-lo, e isto ser agradável a Ele. E sendo assim, nós vamos ter também o alimento espiritual para as nossas almas, a fim de nos capacitar a viver uma vida santa, no dia a dia. Amanhã é um novo dia, o dia do trabalho, o dia da escola, o dia dos afazeres, mas não podemos deixar de estar na presença de Deus, não podemos deixar de viver em santidade. Não, nenhum momento sequer podemos dizer assim: olha, já fui no domingo para a igreja, já me santifiquei, então de segunda a sábado eu vou curtir, vou me dedicar a outras coisas. Não, não façam isso. Se você veio aqui hoje, é para que você entenda: olha, o Senhor Deus deve estar se agradando do seu culto, e ao se agradar do seu culto, Ele vai lhe abençoar. E ao abençoar você como um abençoado do Senhor, vai sair daqui edificado e vai viver a sua vida dia após dia, semana após semana, ano após ano, crescendo na presença do Senhor. Conforme disse Pedro lá, meus irmãos, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cresçam. Continue a crescer. O crescimento envolve esforço, dedicação, cuidado, zelo. Então, o culto, ele tem que observar princípios de liturgia, que são claros nas Escrituras, os sacrifícios que são agradáveis a Deus. Ele disse lá no Salmo 51, versículo 17, na confissão de Davi, ele diz: sacrifícios agradáveis são coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, uma vida quebrantada de santificação é o que agrada a Deus. Este é o sacrifício hoje que agrada a Deus. O Senhor se agradava quando os sacrifícios eram oferecidos de maneira correta, como Ele queria. O Senhor também se agrada hoje, quando nós corretamente nos apresentamos diante de Deus para adorá-lo. É isso que Ele requer de mim e de você, não é outra coisa não. E vejam que esse querer de Deus, ele não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível de se fazer, não, porque o próprio Deus nos habilitou para isto. Então, meus irmãos, conclamo em nome do Senhor Jesus, que todos nós possamos viver esta vida agradável diante do Senhor, e que todos nós possamos experimentar, sim, essa vontade de Deus em nossas vidas, que é a nossa santificação. Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação, e que assim o seja a cada dia, em cada um de nós. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, diante da Tua palavra, Senhor, aqui estamos, e agradecemos, ó Deus, pela instrução que nos trouxe nesta noite, a respeito dos sacrifícios que agradam ao Senhor. Sabemos hoje, ó Pai, que é um coração quebrantado, contrito, que o Senhor não despreza, é um viver santo que o Senhor requer de cada um de nós, através da condição que outrora recebemos do Senhor, vivíamos mortos em delitos e pecados, mas agora estamos vivos através de Cristo Jesus, e essa vida que agora temos não pode jamais ser vivida sem essa adoração, sem a prestação do culto que a Ti é devido, sem seguirmos, ó Deus, essa orientação bíblica que o Senhor nos traz nesta noite, de prescrição da palavra, do culto, da adoração,
E assim, ó Deus, observemos tudo isso, atentemos para esta palavra e guardemos em nosso coração. Edifica o teu povo, ó Deus, a tua igreja nesta hora, e que nós possamos sair daqui jubilosos, cheios de alegria, quebrantados na presença do Senhor, na certeza de que vamos sim continuar a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Esta vontade que, de fato, experimentada por cada um de nós, é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. É assim que oramos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.